Essa noite vamos atravessar juntos um corredor de sombras que se abre sob a lua amazônica. Imagine o reflexo prateado escorrendo sobre o Rio Negro, a correnteza suave que parece sussurrar em uma língua antiga e o som dos insetos compondo uma sinfonia que nunca se repete da mesma forma. Você sente o calor úmido da noite, quase como se o ar estivesse abraçando sua pele. Mas, por trás dessa calmaria aparente, há algo escondido, um segredo que pulsa, aguardando o momento certo para emergir. Alguns segredos talvez devessem continuar enterrados, mas nem sempre temos escolha sobre os caminhos que seguimos. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. E, claro, me conte aqui nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí do outro lado da tela. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. Você caminha pela margem de um igarapé estreito, iluminado apenas pela lua cheia que espreita entre as copas das árvores. O reflexo da lua na água é tão perfeito que parece um espelho partido, com a superfície tremendo ao menor movimento dos peixes. O som distante de um motor de barco some aos poucos, deixando apenas o coachar grave dos sapos, um estalo de galho aqui e ali, e o vento que sopra como se tivesse pressa de carregar segredos para longe. O Amazonas é vasto, e mesmo que você já tenha caminhado por ali muitas vezes, a sensação é de ser apenas uma pequena fagulha diante de um universo vivo, respirando, observando. Os antigos moradores diziam que, nas noites de lua cheia, não se deve andar sozinho. Eles contavam histórias sobre um caçador que nunca voltou, sobre rastros que terminavam no nada, sobre uivos que atravessavam o silêncio como lâminas. A ironia é que, em pleno século XXI, você pode carregar um celular no bolso, mas a barra de sinal está eternamente sem serviço. A tecnologia parece se curvar diante da força antiga da floresta. Como se os satélites, a milhares de quilômetros, também tivessem medo de olhar para cá. Enquanto avança, a lua ilumina clareiras que se abrem de repente. Você encontra uma árvore imensa, tão larga que 3 pessoas não conseguiriam abraçá-la. Suas raízes expostas parecem ossos gigantescos, retorcidos, guardando a terra como dedos. Alguns povos acreditam que certas árvores são portais, passagens entre mundos. Olhando para aquela casca marcada pelo tempo, você não duvida. No alto, um vulto atravessa a copa, rápido demais para ser um macaco, grande demais para ser uma ave. Você prende a respiração, mas logo o silêncio retorna. Nada além da respiração compassada da floresta. Ainda assim, o arrepio percorre sua nuca, como se alguém tivesse passado a ponta dos dedos por ali. As lendas falam que o lobisomem não é apenas uma criatura. Ele é uma maldição herdada, passada como uma cicatriz invisível entre gerações. Diferente do mito europeu, onde basta a mordida ou o feitiço, aqui, a maldição surge como um eco da própria floresta, uma fusão entre o humano e o instinto selvagem. Você lembra das histórias ouvidas em uma roda de fogueira? Homens que sumiam por dias, voltavam cobertos de feridas que não fechavam, os olhos amarelados, evitando o olhar direto. Mulheres que diziam sentir cheiro de sangue na madrugada, mesmo sem haver caçada. Crianças acordando com arranhões profundos, sem ter saído da rede. Um detalhe curioso. Muitos afirmavam que, para reconhecer o lobisomem, bastava observar a sombra. Enquanto o corpo humano parecia normal, a sombra projetada pela lua mostrava garras, focinho alongado, o andar curvado. É uma dessas histórias que você não sabe se foi inventada para assustar
ou se foi testemunho real. Ainda assim, cada passo que dá sob a lua cheia parece fazer sua própria sombra alongar-se de forma estranha. Na beira do rio, o ar muda. O cheiro de terra molhada se mistura a algo metálico, quase como ferrugem. As águas estão agitadas, mesmo sem vento. Você se aproxima devagar, tentando entender. Então percebe, marcas profundas como arranhões estão cravadas em uma pedra enorme, no exato ponto onde o reflexo da lua treme. Não parecem feitas por ferramentas. São linhas curvas, paralelas, como se garras gigantes tivessem passado por ali. Seu coração bate mais rápido, e pela primeira vez você percebe o quão solitária é a noite. A floresta, que parecia um organismo único, agora parece observar você, como se cada folha fosse um olho. Ao longe, um uivo ecoa. Não é de cachorro, nem de lobo. Até porque lobos não existem aqui. É algo híbrido, grave e agudo ao mesmo tempo, como se dois seres diferentes gritassem em uníssono. O som corta o ar, reverbera nas águas e parece empurrar você para dentro da mata. Um pensamento irônico passa pela sua mente. Você sempre riu dessas histórias quando as ouvia em conversas de bar. Mas aqui, diante da lua amazônica, não há riso que resista. A noite só está começando, e a sensação é de que o mistério está apenas espiando você por entre as árvores, esperando o momento certo para se revelar. Você permanece imóvel por alguns segundos, tentando entender o que acabou de ouvir. O uivo distante ainda vibra na memória, como se tivesse sido gravado dentro do seu peito. Há uma pausa estranha na floresta, como se até os insetos tivessem decidido respeitar aquele som. A mata parece prender a respiração junto com você. Então, de repente, tudo volta. O coachar dos sapos, o farfalhar das folhas, o ruído insistente dos grilos. Mas nada consegue apagar a certeza de que algo se moveu além do natural. Os antigos diziam que, quando o uivo corta a noite, o tempo se dobra. Não há relógio que funcione direito, não há bússola que aponte para o norte. É como se as horas escorressem pelas frestas do mundo. E você começa a perceber esse efeito. O celular marca a mesma hora há pelo menos 20 minutos. E sua lanterna, com pilhas novas, pisca como se estivesse cansada. Você se lembra das histórias narradas pelos mais velhos na beira da rede. Eles falavam de noites em que as estrelas se moviam mais rápido, de homens que juravam ter vivido dias inteiros em poucas horas, e de mulheres que, ao acenderem velas em suas casas, perceberam que a chama projetava duas sombras diferentes na parede. Uma delas humana, a outra, não. Você decide caminhar, mesmo com os instintos gritando que deveria ficar parado. A ironia é clara. Quando o medo aperta, ninguém quer ser estátua, todo mundo prefere correr, ou ao menos parecer que tem algum controle da situação. A cada passo, os sons da mata parecem reagir. O estalo de um galho ressoa como um trovão. Uma coruja gira a cabeça e segue você com os olhos arregalados, como se soubesse para onde está indo. O vento sopra forte de repente, trazendo o cheiro de fumaça distante, embora não haja sinal de fogo. Mais adiante, você encontra uma pequena clareira. No centro, um tronco caído serve de assento natural. Você se aproxima e percebe algo gravado na madeira. Símbolos geométricos, riscados com força, como triângulos e espirais interligados. São marcas familiares, lembrando desenhos que já viu em livros sobre arqueologia amazônica. Povos antigos acreditavam que o som do uivo não vinha de um animal, mas de um espírito aprisionado entre mundos. Esses sinais, talvez, eram tentativas de conter o que escapava. O silêncio se rompe novamente. Um segundo uivo, mais próximo, atravessa a clareira. O som é tão forte que parece tremer no chão, subindo pelas suas pernas. Você sente os pelos dos braços eriçarem. O eco vem de direções diferentes,
como se a floresta tivesse 1000 bocas repetindo aquele chamado. Você lembra de um detalhe curioso? Muitos ribeirinhos acreditam que o lobisomem não corre como um homem, nem como um animal, mas alterna. Em alguns instantes, ele dá passos largos, pesados, quase humanos. Em outros, se lança em 4 patas, com velocidade impossível de acompanhar. Alguns afirmam que é por isso que seus rastros são confusos. Ora marcas de pés, ora marcas de garras. E é exatamente isso que você encontra. No chão úmido da clareira, impressões de passos humanos surgem ao lado de marcas alongadas, como se unhas afiadas tivessem se cravado na terra. A sequência se perde rapidamente, porque a floresta engole qualquer rastro, mas é suficiente para reforçar a sensação de que a lenda caminha ao seu lado. O coração acelera. Você pensa em voltar, mas um detalhe prende sua atenção. No tronco marcado pelos símbolos, há algo mais. Um pequeno pedaço de tecido, preso entre as farpas da madeira. Não é palha, nem fibra vegetal. É tecido moderno, talvez de uma camisa. E está manchado de um tom escuro que a lua insiste em refletir como vermelho. Você guarda o pedaço no bolso, sem saber se foi coragem ou tolice. Enquanto observa, o tempo parece brincar novamente. O céu se fecha rápido demais, como se nuvens espessas tivessem surgido do nada. A lua some por alguns instantes, e o breu é tão absoluto que você sente vertigem, como se estivesse flutuando em nada. É quando escuta algo se aproximando. O som é ritmado. Passos pesados quebrando galhos, um arrastar de respiração profunda, como se o ar estivesse sendo engolido. Você tenta segurar a própria respiração, mas percebe que ela sai ofegante, denunciando sua presença. A ironia surge sozinha na mente. Você sempre se considerou cético, achava graça em filmes de terror, mas agora, parado na escuridão amazônica, a coragem parece tão útil quanto uma lanterna sem pilha. De repente, as nuvens se afastam e a lua reaparece. A clareira se ilumina de novo. Nada. Apenas o tronco, os símbolos e o silêncio pesado. Mas há uma mudança. O pedaço de tecido que você havia colocado no bolso não está mais lá. Você caminha até que os sons da floresta começam a mudar. O canto dos sapos diminui, os insetos parecem se calar, e em vez disso, ouve-se o bater distante de tambores improvisados, mas não há festa naquela noite. Você se aproxima de uma pequena vila ribeirinha, onde as casas de madeira se equilibram em palafitas sobre o barro. As luzes fracas de lamparinas iluminam os rostos preocupados dos moradores, como se a própria escuridão tivesse entrado pela porta sem ser convidada. A vila encolhe diante dos seus olhos, não pelo tamanho, mas pela atmosfera. É como se cada casa tivesse se retraído em si mesma, como se as famílias quisessem se tornar invisíveis ao mundo. Poucas pessoas circulam. As janelas estão fechadas, as portas reforçadas com trancas improvisadas de madeira, e até os cachorros, geralmente barulhentos, parecem quietos demais. Um senhor de olhar cansado, pele marcada pelo sol e rugas profundas, o observa da varanda. Ele não fala nada, mas seus olhos denunciam a preocupação. Você sente que ali cada gesto carrega peso. Logo, uma mulher se aproxima-lhes com passos hesitantes. Segura uma lamparina com tanta força que seus dedos estão esbranquiçados. A voz é baixa, quase um sussurro. Não ande sozinho quando a lua está desse jeito. Ela aponta para o céu, onde a lua cheia parece maior, como se estivesse mais próxima da terra. Você tenta perguntar algo, mas a mulher já se afasta, fechando a porta com rapidez. Ao caminhar pela rua estreita da vila, percebe marcas curiosas, riscos profundos nas paredes de madeira de algumas casas, como se garras tivessem arranhado a superfície. Em uma das portas, vêem-se manchas escuras que lembram sangue seco. Ninguém explica. Ninguém quer explicar. Você ouve conversas abafadas vindo de dentro das casas.
Vozes que falam de ataques, de animais mortos sem carne arrancada, apenas destruídos, como se fossem alvo de pura violência. Falam também de um pescador que desapareceu 2 noites atrás, cujo barco foi encontrado à deriva, com a madeira quebrada como se algo tivesse batido contra ele por dentro. A vila vive em alerta. Não há risadas, não há crianças brincando, apenas olhares que se escondem atrás de cortinas improvisadas. Você recorda que, em algumas regiões amazônicas, há registros de comunidades inteiras que mudaram de lugar depois de noites marcadas por estranhos ataques. Nada oficial, nada escrito em relatórios governamentais, mas preservado na memória oral dos moradores. O medo coletivo tem força. Ele molda rotinas, altera rotas de pesca, decide se alguém sai de casa ou não. Um detalhe excêntrico chama a atenção. No centro da vila, há uma cruz de madeira, mas em vez de flores ou velas, ela está cercada por pequenos objetos metálicos, chaves velhas, pregos enferrujados, pedaços de correntes. É como se fosse um amuleto improvisado. Um menino que passa correndo explica, sem parar de andar. É para segurar a fera. O ferro segura. Você não sabe se a explicação tem fundamento ou se é apenas superstição. Ainda assim, lembra-se de histórias em que o ferro aparece como barreira contra seres de outros planos. Mais tarde, um morador mais falante, um homem chamado Bento, decide contar em voz baixa. Ele tem os olhos fundos e fala como quem carrega um segredo há muito tempo. Não é só lenda, não. O bicho anda por aqui. Tem gente que já viu. Deixa marca, sim. Mas a pior parte é que pode ser um de nós. Ele olha para os lados antes de continuar. Quando a lua enche, alguns somem. Passam a noite fora. Voltam machucados, cheios de lama e arranhão. E nunca lembram de nada. O silêncio que se segue é tão denso que até sua respiração parece alta demais. Enquanto caminha pela vila, você nota que algumas casas têm espelhos virados para a parede. Pergunta a razão, e uma senhora responde, sem encarar. O espelho mostra o que a gente não quer ver. A ironia é que você, acostumado a usar espelho para arrumar o cabelo ou ajeitar a roupa, agora pensa 2 vezes antes de se encarar. Na beira do rio, os barcos estão todos amarrados, como se ninguém ousasse navegar naquela noite. A água escura reflete a lua, mas o reflexo treme mais do que deveria, como se algo se movesse logo abaixo da superfície. De repente, um estalo forte ecoa da mata próxima. Alguns moradores correm para dentro das casas. Você sente o mesmo arrepio da noite anterior. O uivo distante volta a ecoar, desta vez mais próximo da vila. O som atravessa a comunidade inteira, fazendo portas baterem, crianças chorarem e cachorros, aqueles que estavam quietos até agora, começarem a uivar em resposta. Bento segura seu braço, firme. Agora você entende. Porque a gente tem medo. E no olhar dele não há dúvida, apenas a certeza de quem já viveu isso mais vezes do que gostaria. A madrugada ainda avança lenta quando você deixa a vila para trás, guiado pelo que ouviu dos moradores. As palavras de Bento ecoam na mente. Pode ser um de nós. Essa ideia, tão absurda quando repetida em tom de boato, ganha peso depois de ver os olhos dele, cheios de medo e resignação. A trilha leva você a um antigo caminho de caça, aberto entre as árvores, onde a vegetação parece ter recuado, como se também tivesse aprendido a respeitar quem passa por ali. O chão está marcado por pegadas de homens e animais, sobrepostas, misturadas, borradas pela chuva. O ar cheira a terra encharcada e a fumaça velha de fogueira apagada há muito tempo. Dizem que este foi o último lugar em que se viu um caçador chamado Raimundo. Era conhecido por todos, forte, destemido, um homem que passava semanas dentro da mata e sempre voltava com caça abundante. Até que, em uma noite de lua cheia, sumiu. Passaram-se dias antes que ele aparecesse de novo. Quando voltou,
estava diferente. A pele pálida, os olhos amarelados como ouro queimado, a barba desgrenhada. E havia algo mais. Não falava. Os moradores diziam que ele parecia ter esquecido as palavras. Apenas olhava fixamente, como se estivesse observando algo além da presença das pessoas. Você segue pela trilha e encontra uma clareira. Ali, restos de cabanas improvisadas se espalham, feitas de galhos e palha já quase desfeitos pelo tempo. No chão, pedaços de ossos de caça ainda estão espalhados, misturados com ferramentas enferrujadas. O que mais chama a atenção, porém, é uma rede pendurada entre duas árvores. O tecido apodrecido ainda resiste, mas há manchas escuras que não se apagaram. Os relatos dizem que, depois do retorno, Raimundo deixou de ser o mesmo. De dia, ficava recluso. De noite, sumia sem explicação. Voltava coberto de lama, com cicatrizes novas nos braços, nas costas, no rosto. Nunca contava nada. As pessoas começaram a chamá-lo de o caçador sem rosto. Não porque tivesse perdido a fisionomia, mas porque parecia não carregar mais identidade. Era uma sombra de si mesmo. A ironia é que, na vila, alguns ainda tentavam manter a normalidade. Continuavam a cumprimentá-lo, pediam ajuda para levantar barcos, fingiam não notar as garras imaginárias que pareciam crescer em sua sombra. Fingir era mais fácil do que encarar o medo. Você se aproxima de um tronco caído e encontra marcas profundas, paralelas, como se unhas enormes tivessem riscado a madeira. Ao lado, algo ainda mais perturbador. Um pedaço de couro curtido, com símbolos riscados em vermelho desbotado. Triângulos, círculos, formas que lembram as marcas vistas na vila. Talvez algum tipo de proteção ou de aviso. Enquanto observa, o vento muda. O som da mata diminui outra vez. E você sente aquela mesma pressão no ar, como se estivesse sendo observado de perto. De repente, ouve passos pesados atrás de você. Vira-se rápido. Nada. Apenas a sombra alongada das árvores. Mas os passos continuam, acompanhando seus movimentos, parando quando você para. É então que você lembra de um detalhe contado por uma senhora da vila. Raimundo não suportava o reflexo da água depois que voltou. Nunca mais entrou em canoa. Nunca mais pescou. Quando alguém insistia, ele se afastava como quem evita fogo. Alguns acreditavam que ele temia se ver refletido e perceber o que havia se tornado. Você decide testar. No canto da clareira, há uma poça d'água escura acumulada pela chuva. Você se aproxima devagar e encara a superfície. Sua imagem surge distorcida pela lua, mas nada além disso. Então, atrás do reflexo, uma sombra atravessa, não a sua, não humana. O formato de um focinho alongado, olhos brilhando como brasas e garras que parecem se estender até tocar a água. Você recua, o coração disparado. O reflexo se quebra com as ondas, mas o som dos passos retorna, dessa vez circulando ao redor da clareira, como se algo ou alguém estivesse caçando você. O frio percorre sua espinha. Você pensa em voltar para a vila, mas algo dentro de você sabe. O caçador sem rosto não é apenas uma história antiga, ele ainda vagueia. Talvez por aqui, talvez agora. O silêncio pesa e, de repente, um estalo ressoa alto. Você olha para trás e, por um instante, jura ver dois olhos amarelados observando entre os galhos. Eles desaparecem tão rápido quanto surgiram, mas deixam uma certeza desconfortável. Há coisas que a floresta nunca devolve por inteiro. A trilha segue adiante, serpenteando como uma cicatriz antiga no corpo da floresta. O ar fica mais pesado, como se cada passo fosse puxado para baixo. A mata abre espaço para uma estrutura esquecida, uma ponte de madeira que liga duas margens estreitas de um igarapé profundo. À primeira vista, parece apenas mais uma ruína deixada pelo tempo. Tábuas soltas, cordas puídas,
pilares cobertos por musgo. Mas conforme você se aproxima, percebe que a ponte guarda mais do que decadência. Há marcas entalhadas na madeira, símbolos enfileirados como se alguém tivesse passado noites inteiras riscando cada detalhe. Espirais, linhas entrecruzadas, desenhos que lembram olhos. O silêncio aqui é diferente. Não é o silêncio natural da mata quando tudo adormece. É um silêncio imposto, forçado, como se até os pássaros evitassem se aproximar. A água do igarapé corre lenta, quase parada, refletindo o brilho frio da lua. Você toca o corrimão da ponte. A madeira cede sob a mão, estalando, mas permanece firme o suficiente para suportar seu peso. A cada passo, os rangidos parecem vozes sussurrando, conversas de outra época. Moradores antigos diziam que esta ponte nunca foi apenas passagem, foi altar. Aqui, rituais eram realizados para apaziguar forças da floresta. O lugar servia de fronteira entre o humano e o invisível. Muitos evitavam atravessar à noite, temendo que a travessia não tivesse retorno. No centro da ponte, você encontra algo curioso. Uma sequência de símbolos diferentes dos demais, mais profundos, mais recentes. São como garras, cravadas repetidamente na madeira. Você passa os dedos pelas ranhuras e sente o relevo irregular, como se a madeira ainda guardasse o calor de quem marcou. Um detalhe excêntrico chama sua atenção. Ao lado dos símbolos, pequenos ossos foram presos com cordas finas, como se fossem talismãs. Alguns parecem ossos de aves, outros de animais maiores. O vento faz com que batam entre si, produzindo um som metálico, estranho, quase musical. Você para, e por um instante tem a impressão de que a ponte respira sob seus pés. A madeira se move levemente, não como se cedesse, mas como se pulsasse. A sensação é tão nítida que você recua um passo, tentando controlar a respiração. É nesse momento que um som corta o ar. Não um uivo, não um estalo, mas uma voz. Uma voz arrastada, distante, repetindo palavras que você não entende. Parece vir de baixo, do leito do igarapé. Você se inclina para olhar e a água reflete não apenas seu rosto, mas sombras borradas, alongadas, que não correspondem ao seu movimento. Você recua e a voz some. A água volta a correr em silêncio. Lembranças das histórias ouvidas na vila retornam. Falam de viajantes que desapareceram ao atravessar a ponte em noites de lua cheia. Alguns acreditavam que foram levados pela correnteza. Outros, que foram puxados por mãos invisíveis, mãos que não pertenciam a nenhum humano. A ironia é que, em pleno século da engenharia moderna, ainda há quem prefira fazer um desvio de horas do que passar por esta ponte. E olhando o que você acabou de ver, não há como julgá-los. Você continua caminhando até o fim da travessia. Do outro lado, encontra uma marca maior, esculpida no pilar de sustentação. O desenho de um homem curvado, metade humano, metade fera, cercado por símbolos circulares. Parece uma tentativa de aprisionamento ou de aviso. Por um instante, a lua se cobre com nuvens pesadas. A escuridão engole a ponte, e você fica no breu completo. Quando a lua retorna, percebe que algo mudou. Os ossos amarrados agora balançam mais forte, como se tivessem sido tocados por mãos invisíveis. Você acelera o passo. Ao pisar na última tábua, um som ecoa atrás de você, um estalo seco, como se algo tivesse quebrado no meio da ponte. Mas quando olha para trás, a estrutura continua intacta, silenciosa, imóvel. Ainda assim, você sente que deixou algo para trás. Ou talvez tenha trazido algo consigo. O caminho depois da ponte leva você a um terreno mais aberto, onde as árvores dão espaço a ruínas antigas, escondidas pelo tempo e pelo silêncio. Entre cipós e raízes grossas, ergue-se o que resta de um convento jesuíta abandonado.
As paredes de pedra ainda resistem, cobertas de musgo, e uma torre incompleta aponta para o céu, como se tivesse parado no tempo antes de ser concluída. O portão range ao ser empurrado. Dentro, o chão de terra batida está tomado por folhas secas, mas ainda há bancos quebrados, pedaços de altares e restos de velas derretidas, como se alguém tivesse usado o lugar não há tanto tempo assim. Você se lembra de ouvir os moradores comentando: dizem que os missionários guardavam aqui escritos que não poderiam circular livremente. Textos que descreviam coisas estranhas demais para serem aceitas pela igreja da época. Criaturas que não se encaixavam na criação bíblica. Pessoas que se transformavam em algo demoníaco. Ao explorar, você encontra uma escada estreita, que leva a uma sala escondida atrás do altar principal. O ar é mais frio ali dentro, e a escuridão parece densa. Você acende a lanterna. A luz reflete em objetos esquecidos, caixas de madeira, garrafas de vidro quebradas, crucifixos. No canto, um baú pequeno chama sua atenção. O cadeado já está enferrujado, quebrado. Você o abre com cuidado e encontra um maço de cartas amarradas por um fio gasto. O papel é amarelado, quase se desmanchando nas mãos, mas a caligrafia ainda é legível. As cartas são relatos. Escritas em português arcaico, descrevem encontros noturnos na mata. Falam de homens que mudavam de forma durante a lua cheia, de ataques a aldeias próximas, de sombras com olhos que brilhavam no escuro. O autor, aparentemente um missionário, descreve com medo, mas também com curiosidade, como se tentasse entender a origem daquilo. Um trecho chama a atenção. Na noite em que o eclipse cobriu a lua, vimos o corpo do homem rasgar-se em meio ao lamento. Seus ossos cresceram, sua pele escureceu, e o que antes era cristão passou a ser fera. Não sabemos se é castigo de Deus ou arte do demônio. Mas a floresta parece aceitar sua presença, como se fosse filha dela. Você sente um arrepio. As palavras atravessam o tempo, conectando passado e presente. Outro detalhe curioso aparece. Uma das cartas menciona um símbolo desenhado em várias partes da floresta. Círculos com espirais no centro, semelhantes aos entalhes que você viu na ponte. O missionário acreditava que eram marcas de um povo antigo, usadas para conter a criatura. Mas também se perguntava se não eram, na verdade, convites para que ela retornasse. Enquanto lê, percebe que alguém já mexeu nesse material antes. Algumas folhas foram arrancadas, deixando marcas de corte. Quem levou o restante dessas cartas talvez tenha achado algo que não deveria cair em mãos alheias. Você guarda uma das páginas no bolso, como prova do que encontrou. De repente, o silêncio é interrompido. Um som metálico ecoa pelo convento, como se algo tivesse derrubado correntes. Sua lanterna pisca. O ar fica pesado, quase sufocante. Você olha ao redor e vê, no fundo da sala, um espelho antigo, rachado. O reflexo não mostra apenas você, mas um vulto atrás, alto, curvado, com olhos que parecem acesos. Você se vira rápido. Nada. Apenas a parede de pedra coberta de musgo. A ironia surge de novo. Você sempre acreditou que conventos eram locais de paz, de refúgio. Mas este parece guardar segredos que nem os santos ousaram proteger. Você sai da sala apressado, as cartas nas mãos, enquanto o eco metálico continua ressoando, mesmo sem ninguém por perto. Ao atravessar a porta para fora, sente o vento frio bater contra o rosto. O céu está limpo, a lua brilha intensa, mas por algum motivo, você tem a sensação de que alguém saiu junto com você do convento. Você segue pela trilha estreita, carregando consigo o peso das cartas e das histórias que elas revelaram. A floresta parece mais silenciosa do que antes, mas não pela calmaria. Há um sentido de expectativa, como se algo estivesse prestes a acontecer. No céu, uma mudança chama sua atenção. Nuvens finas começam a cobrir parcialmente a lua.
Mas não é uma noite comum. Hoje, há um eclipse lunar previsto, um fenômeno raro que combina com a tensão que você sente. O brilho prateado da lua diminui gradualmente, tornando a floresta ainda mais sombria, mais misteriosa. Os moradores da vila mencionaram que, em noites de eclipses, histórias antigas dizem que a maldição do lobisomem se intensifica. Ataques se tornam mais frequentes, desaparecimentos acontecem, e a própria floresta parece ganhar vida própria, moldando o ambiente ao redor das presenças que não pertencem totalmente ao mundo humano. Você acelera o passo, sentindo o ar pesado e o cheiro de terra molhada se misturar a algo metálico, talvez sangue antigo ou ferrugem do tempo. Cada ruído, galho quebrando, folhas se movendo, faz seu coração pular. A ironia é inevitável. Você estudou ciência, conhece o ciclo lunar, mas mesmo assim, sente que o eclipse carrega algo inexplicável. À medida que a lua é parcialmente coberta pela sombra da Terra, um uivo distante corta o silêncio. É mais alto, mais próximo do que qualquer outro que você tenha ouvido até agora. Você percebe que ele não vem de uma direção única. Parece vir de todos os lados, como se a própria floresta estivesse ressoando com o chamado. Um detalhe curioso: cientistas já notaram que eclipses podem alterar o comportamento de animais, tornando-os mais ativos ou agressivos. Mas o que acontece aqui parece ir além da biologia. O som que você ouve não é apenas de lobos, se é que há lobos aqui, mas algo híbrido, antigo, quase sobrenatural. Você atravessa uma clareira, onde a luz da lua é filtrada pelas nuvens. O chão está coberto de marcas recentes, pegadas humanas misturadas a garras profundas, exatamente como os relatos antigos mencionavam. Cada passo que você dá sobre elas provoca um eco na floresta, como se estivesse entrando em território que não é seu. No centro da clareira, há uma árvore antiga com tronco retorcido e raízes expostas. Nela, marcas recentes se sobrepõem às mais antigas, entalhes de espirais, triângulos, linhas que parecem formar um código. Você reconhece símbolos das cartas do convento, são sinais de alerta, ou avisos, talvez ambos. O vento se intensifica. A sensação de ser observado se torna quase física. Sua respiração sai rápida, e mesmo que você tente ignorar, percebe pequenas sombras movendo-se entre as árvores. Não há ruído além do vento e do uivo, mas os movimentos são sutis, ágeis, calculados. Você lembra de uma história contada pelo senhor da vila? Em eclipses, alguns homens desaparecem por noites inteiras, retornando com ferimentos que não se fecham e comportamento estranho. Eles não se lembram do que fizeram, mas sabem, no fundo, que algo mudou. Talvez seja a maldição que se manifesta com mais força. Enquanto observa, a lua reaparece parcialmente. E nesse instante, você vê uma figura entre as árvores, alta, curvada, olhos refletindo a luz fraca, respirando de maneira pesada. É algo que não pode ser chamado de totalmente humano, mas também não totalmente animal. A ironia é amarga. Você estudou e pesquisou, mas nada preparou você para o encontro com aquilo que a lenda nomeou como lobisomem amazônico. O fenômeno celestial termina. A lua recupera seu brilho completo. Mas o uivo persiste, agora mais distante, como se a criatura estivesse recuando, apenas observando. Ainda assim, o chão permanece marcado. A floresta guarda os vestígios, e você sente que o eclipse mudou algo na energia da selva. Algo que vai além da ciência, além da compreensão. Você continua a trilha, consciente de que, a cada passo, se aproxima mais de entender, ou de confrontar, o mistério que habita essas sombras. Mas uma coisa é clara: o eclipse não foi apenas um evento astronômico. Foi um aviso, uma janela para o desconhecido que apenas começou a se revelar. A trilha se adensa e a mata parece ganhar vida própria. O ar,
antes úmido e fresco. Agora carrega um peso quase palpável, como se cada folha, cada raiz e cada galho tivesse consciência de sua presença. Você respira devagar, tentando não se deixar levar pelo nervosismo, mas a sensação de que a floresta está observando é inescapável. À medida que você avança, percebe algo curioso. Árvores inteiras parecem se inclinar ligeiramente na sua direção. Não é apenas o vento. É como se a mata estivesse reagindo ao seu movimento, cada tronco e cada folhagem ajustando-se à sua presença. O estalo de galhos mortos se mistura ao sussurro distante de folhas, criando um ritmo quase musical, mas inquietante. Moradores mais antigos contavam histórias de que certas áreas da Amazônia eram sensíveis. Diziam que a floresta não tolerava intrusos e que, à noite, o próprio chão podia mudar de lugar para confundir os que caminhavam sozinhos. O uivo do lobisomem, segundo eles, era apenas um dos sinais de que a selva estava viva, moldando-se conforme sua própria consciência. Você passa por uma clareira e sente o solo tremer levemente sob os pés. Não há animais visíveis, nenhum tremor natural aparente. Apenas a sensação de que algo se move, rasteja, respira sob a terra. Um detalhe excêntrico. Pequenos insetos parecem formar padrões sobre as folhas caídas, como símbolos que se repetem incessantemente, quase rituais da própria natureza. Enquanto caminha, percebe sombras que não correspondem a nada conhecido. Entre as árvores, vultos longilíneos passam com movimentos fluidos, desaparecendo antes que você consiga focar. Sua mente tenta racionalizar, talvez macacos, talvez troncos distorcidos pela luz da lua, mas a intuição diz que há algo mais. Você lembra de um relato das cartas do convento. Missionários afirmavam que a selva parecia respirar nos momentos de presença do lobisomem. A cada batida do coração, a floresta exalava vida, ajustava-se, quase respirava de forma sincronizada com a presença da criatura. Ao adentrar mais fundo, uma árvore gigante bloqueia parcialmente o caminho. Suas raízes formam uma espécie de labirinto natural. Ao tocá-las, você sente a madeira ceder levemente, como se tivesse vida própria. Um estalo seco ecoa, mas você percebe que não veio debaixo do pé. É a própria raiz se ajustando. A ironia é evidente. A natureza, tão estudada e entendida, ainda consegue pregar peças que desafiam qualquer lógica. A respiração da mata parece sincronizada com a sua. Cada passo que você dá é acompanhado por um farfalhar distante, sutil, mas constante. Você sente que não caminha sozinho. Uma presença invisível parece seguir seus movimentos, estudando suas reações, aguardando o momento certo para se revelar. Um cheiro estranho invade o ar. Algo metálico, misturado com terra e folhas úmidas. Você percebe que está chegando próximo a uma antiga área de caça, onde restos de fogueiras e ossos de animais indicam rituais antigos. Aqui, o uivo do lobisomem não é apenas um som, é parte da sinfonia viva da floresta. De repente, uma brisa forte sopra, e a sombra de uma criatura cruza sua visão periférica. É rápida demais para discernir detalhes, mas suficiente para acelerar seu coração. Você se detém, segurando a respiração, percebendo que o ambiente mudou. Não há apenas observação passiva. Há intenção, uma energia que permeia o ar, que molda a floresta em torno de você. Enquanto continua, o chão se torna irregular. Raízes expostas, pedras molhadas e pequenas depressões indicam que a selva esconde caminhos próprios, que se ajustam, quase guiando ou confundindo quem se aventura. Você se dá conta de que não está apenas atravessando a floresta, está interagindo com ela, sendo testado pela própria selva. E então, ao virar uma curva entre árvores densas,
você nota pegadas que não pertencem a nenhum animal comum. São longas, estreitas, como garras, mas com a forma de pés humanos. Você sente que está chegando perto da presença que os moradores chamam de lobisomem, daquilo que inspira uivos, desaparecimentos e sussurros ao redor do fogo. A trilha torna-se mais estreita e a vegetação mais densa. Cada passo exige cuidado. O chão irregular, coberto por folhas úmidas, esconde raízes e buracos que podem fazer você tropeçar. O silêncio da floresta é profundo, mas não total. O sussurro distante de folhas e o farfalhar de pequenos animais criam uma sensação de movimento constante ao redor. É nesse ambiente que você encontra o homem das cicatrizes. Ele surge entre as árvores, alto e curvado, a pele marcada por linhas profundas que cruzam braços, costas e rosto. Não é apenas a aparência que impressiona. Há algo nos olhos dele, um brilho misto de dor e conhecimento, como se carregasse segredos que ninguém deveria saber. Ele não fala imediatamente, apenas observa você, avaliando cada movimento. É a primeira vez que percebe que há alguém capaz de enfrentar a floresta sozinho, ou pelo menos alguém que chegou até aqui. Você sente a tensão no ar. Essa é a presença de quem conhece a maldição de perto, de quem a sobreviveu, e talvez saiba mais do que deseja revelar. Você tenta iniciar uma conversa, mas ele apenas aponta para as cicatrizes em seu próprio corpo. Cada marca parece ter uma história, e você percebe que algumas são recentes, brilhando de forma inquietante sob a luz da lua. O homem das cicatrizes finalmente fala, com uma voz rouca, quase arrastada. Elas não são só marcas, são lembranças do que você enfrenta e do que pode se tornar se a noite lhe encontrar desprevenido. Você sente o peso das palavras, lembra-se dos relatos do caçador sem rosto, das pegadas misturadas de garras e pés humanos, dos uivos distantes. E agora, vê a prova viva dessas histórias. Alguém que voltou diferente, marcado, carregando a selva e o mistério dentro de si. Um detalhe curioso surge. Ele mostra pequenos amuletos pendurados em cordas ao redor do pescoço. São dentes de animais, pedaços de ferro e pequenas pedras gravadas com símbolos. Segundo ele, cada item serve para conter uma fração da força que habita a floresta e a criatura que você busca. Um ritual antigo, transmitido por gerações de homens que ousaram enfrentar o lobisomem amazônico. Enquanto ele explica, você nota que a sombra das árvores ao redor se move de forma estranha. Não é apenas o vento, são formas longas, sinuosas, que desaparecem quando você tenta focalizar. A ironia da situação não escapa. Quanto mais você acredita que a ciência e a lógica podem explicar, mais a realidade desafia qualquer compreensão. Ele fala sobre encontros antigos, sobre pessoas que desapareceram, sobre homens e mulheres que voltaram da floresta diferentes. Alguns desenvolviam força sobre-humana, outros apenas olhar perdido. O mais curioso é que as cicatrizes em seu corpo não eram aleatórias. Cada marca correspondia a uma noite de confronto, a uma transformação contida, a um instante em que a maldição quase o consumiu. Você pergunta se ele alguma vez perdeu o controle, se a criatura tomou conta. Ele sorri de forma amarga. Algumas vezes, sim, mas aprendi a reconhecer o momento de recuar. A selva não perdoa quem hesita. Você percebe que ele não apenas conhece a lenda, ele faz parte dela. Cada cicatriz é um lembrete de que o lobisomem amazônico não é apenas mito, mas força viva, e que a floresta pode transformar qualquer um, mesmo os mais fortes, em sombra de si mesmo. Um estalo repentino chama a atenção. Galhos quebrando. Ele se move rapidamente, instintivamente, mas você percebe que é apenas um animal pequeno, talvez um macaco curioso. Ainda assim, a tensão persiste. Cada som, cada movimento,
parece amplificado dentro desse espaço limitado e úmido da floresta. Ele lhe entrega um pequeno objeto, um talismã de madeira com símbolos gravados, semelhantes aos que você viu na ponte e no convento. Leve isto. Se encontrar o que procura, talvez consiga resistir. Mas não se engane. Nada aqui é garantido. Enquanto você guarda o talismã, sente que a presença dele se mistura à floresta. Ele se torna parte do cenário, um guardião das sombras, alguém que sabe demais e fala pouco. O uivo distante retorna, mais próximo, mais ameaçador. Você sente o coração acelerar, mas agora há uma diferença. Não está totalmente sozinho. O homem das cicatrizes, mesmo que distante, representa uma conexão com aquilo que desafia a lógica, um guia silencioso para enfrentar o mistério que habita essas árvores. Você percebe que cada passo adiante exigirá não apenas coragem, mas compreensão do desconhecido, e ele desaparece na mata tão rápido quanto surgiu, deixando apenas rastros de presença e uma sensação de que o confronto com o lobisomem amazônico está cada vez mais próximo. A trilha que segue leva você a uma parte mais úmida da floresta, onde o chão se mistura com lama e pequenos igarapés serpenteiam entre árvores densas. O ar carrega um odor forte de água estagnada, folhas em decomposição e algo metálico que você não consegue identificar. Cada passo é cuidadoso. Escorregar aqui não é apenas embaraçoso, mas potencialmente perigoso. Você lembra das histórias da vila? Em certas partes do rio, moradores antigos afirmam que a água esconde segredos que não devem ser revelados. Não se trata apenas de peixes ou animais aquáticos, mas de rastros do passado, objetos e até corpos que desapareceram em circunstâncias misteriosas. A selva protege aquilo que deseja, e o rio funciona como um cofre natural. Seguindo o curso da água, você nota algo no leito raso. Uma pedra que parece deslocada do resto, brilhando fracamente sob a luz da lua. Ao se aproximar, percebe que não é pedra, mas uma caixa metálica pequena, coberta de limo. Parece ter sido deixada ali há muito tempo. Você a retira com cuidado e abre, encontrando cartas, fotos desbotadas e pequenos objetos que parecem pertencer a pessoas desaparecidas. O conteúdo provoca arrepios. Fotos de moradores da vila, pescadores, crianças, todos sorrindo em dias que agora parecem distantes e impossíveis. Algumas cartas falam de encontros com o que chamam de sombras na noite, relatos de pessoas que sumiram por horas ou dias sem explicação, voltando com arranhões e comportamento estranho. Um detalhe excêntrico chama a atenção. Algumas cartas mencionam encontros com o caçador sem rosto, descrevendo seu olhar vazio e a sensação de ser observado por algo além da compreensão humana. Você guarda os documentos com cuidado, sentindo a água fria tocar os dedos. O rio continua correndo, calmo por fora, mas há algo na profundidade que não se revela. Pequenas ondulações aparecem, mas desaparecem rapidamente, como se o leito da água estivesse respirando, escondendo algo maior. Ao avançar, percebe marcas no barro, pegadas misturadas, humanas e alongadas, garras cruzadas com pés. Elas conduzem você a uma curva do rio, onde a água é mais profunda. Há um tronco semi-submerso, coberto por algas, que forma uma pequena plataforma natural. Aqui, a sensação de ser observado aumenta. Um uivo distante corta o silêncio. Diferente dos anteriores, este vem do rio. Você percebe ondulações na superfície da água que não têm explicação. Talvez algum animal, talvez algo mais. A ironia não passa despercebida. Você atravessa quilômetros para investigar o desconhecido, e mesmo os elementos da natureza parecem conspirar para testar sua coragem. No fundo da água, um detalhe chama a atenção. Reflexos que não correspondem à lua ou às árvores.
São formas longilíneas, alongadas, como se olhos brilhantes observassem cada movimento seu. Você se lembra do que Bento disse sobre a criatura ser capaz de alternar entre formas humanas e animais? Será que o rio é apenas outro território de caça? Enquanto examina a margem, encontra mais marcas, desta vez esculpidas em pedras. Triângulos e espirais que se repetem, símbolos que você já viu no convento e na ponte. É como se toda a floresta estivesse conectada por esses sinais antigos, talvez rituais de proteção, talvez avisos para os desavisados. Você continua caminhando, sentindo a água tocar os pés. Cada passo provoca pequenas ondas, que se espalham silenciosas, refletindo a luz da lua e revelando sombras que desaparecem rapidamente. O rio não é apenas um rio. É uma extensão da floresta viva, um território onde o passado e o presente se entrelaçam, onde histórias de desaparecimentos e encontros com o lobisomem se manifestam como memórias líquidas. O uivo se repete, desta vez mais próximo. Você sente uma presença próxima, um observador invisível. A água murmura em resposta, e você percebe que não há mais volta. Para compreender o enigma, é preciso seguir adiante, mergulhar naquilo que o rio esconde, aceitar que o desconhecido se revela apenas para os que têm coragem de enfrentar suas sombras. A trilha deixa o leito do rio para trás, subindo novamente entre árvores densas e cipós que se entrelaçam como tentáculos. A noite se aprofunda, mas a lua ainda ilumina parcialmente o caminho, criando sombras que se alongam e se contorcem sobre o chão úmido. Cada passo ecoa de forma irregular, como se a floresta estivesse testando sua presença. Você se aproxima de uma formação rochosa incomum, uma entrada de caverna escondida atrás de raízes e musgo. A abertura é estreita, baixa, mas ao entrar, você percebe que o espaço se expande internamente, formando galerias que se aprofundam na escuridão. O ar aqui é diferente, frio, úmido e impregnado de um cheiro metálico misturado à terra molhada. A sensação de ser observado aumenta a cada passo. Um detalhe curioso chama a atenção. Nas paredes da caverna, entalhes antigos representam figuras humanas em posições de alerta, cercadas por animais híbridos, metade homem, metade fera. O padrão é repetitivo, quase ritualístico. É como se as marcas fossem instruções ou advertências deixadas por gerações antigas que conheciam os segredos da floresta. O uivo distante ecoa, mas desta vez reverbera nas paredes da caverna, criando um efeito quase musical, hipnótico. Cada som parece atravessar seu corpo, fazendo o coração bater mais rápido. Você percebe que a caverna não é apenas abrigo. Ela amplifica e multiplica o som, tornando o simples uivo em algo quase palpável, como se a presença do lobisomem estivesse muito próxima. Você toca a parede rochosa, sentindo o relevo irregular dos entalhes. Algumas inscrições lembram símbolos já vistos, triângulos, espirais e linhas que se cruzam. Pequenos ossos de animais, amarrados com cordas finas, estão presos em nichos improvisados. É a mesma linguagem que você encontrou na ponte, no convento e nas margens do rio. Um padrão emerge. Toda a floresta está conectada, guardando o mesmo segredo em diferentes pontos. Enquanto caminha, encontra uma câmara menor dentro da caverna, com o teto baixo e chão coberto por uma fina camada de água. O reflexo da lua através da abertura cria padrões de luz na parede, formando figuras que se movem conforme você se desloca. Você percebe que a caverna é quase um organismo vivo, reagindo à presença humana e aos sons da floresta. Um detalhe excêntrico. No centro da câmara, um crânio de animal, possivelmente um jaguar, está cuidadosamente colocado sobre pedras. Há marcas de corte na superfície, mas não de violência humana direta. Parece um ritual de oferenda,
uma tentativa de proteger ou conter algo que habita a floresta há muito tempo. O uivo retorna, agora mais intenso, e você sente vibrações no chão. Não é apenas som, é energia, pulsando através da terra e das paredes rochosas. A ironia não passa despercebida. Você estudou, pesquisou e analisou tudo o que pôde, mas o encontro com o desconhecido é muito mais visceral do que qualquer teoria. Você decide avançar para explorar mais profundamente a caverna. Galerias estreitas levam a câmaras interconectadas, algumas inundadas com água rasa. Cada passo revela pegadas misturadas, humanas e alongadas, garras que se afundam na lama. É o mesmo padrão que você encontrou nos caminhos da floresta, na ponte e no leito do rio. A presença do lobisomem parece estar se aproximando. Ao alcançar uma abertura que leva a um ponto mais alto da caverna, você vê marcas recentes na parede, arranhões profundos, como se algo tivesse subido ali. A sensação de ser observado se torna esmagadora. Você sente que não está sozinho e que o encontro com a criatura que habita essas sombras é inevitável. Você sai da caverna e se depara com uma clareira envolta em neblina. O ar está frio, úmido, e a bruma baixa cobre o chão, criando um efeito quase sobrenatural. Os contornos das árvores se desfazem e a floresta parece mais vasta, mais profunda, como se fosse impossível determinar onde termina o solo e onde começa a sombra. A neblina tem um movimento próprio. Não é apenas vento ou condensação. Ela ondula suavemente, cobrindo e descobrindo áreas da clareira, revelando formas que desaparecem antes que você consiga focar. Pequenas figuras de animais parecem surgir e sumir entre a bruma, e você sente que cada passo é observado. Moradores antigos diziam que certas noites, quando a lua se mistura com a neblina, revelam-se segredos que a selva mantém escondidos. Pegadas que desapareceriam à vista comum, símbolos gravados na madeira ou nas pedras, e até o próprio lobisomem, se estivesse por perto, tornaria sua presença mais perceptível. Você percebe marcas no chão úmido, pegadas que alternam entre humanas e alongadas, garras profundas que se misturam com pés normais. Seguindo o caminho, encontra pequenas pedras empilhadas, algumas com símbolos gravados, triângulos e espirais que você já viu na ponte, no convento, no rio e na caverna. É como se toda a floresta estivesse conectada por esses sinais antigos, preparando o visitante para algo maior. Um detalhe excêntrico surge. Pequenas gotas de água sobre as pedras refletem a luz da lua e da neblina, de forma que parecem criar olhos brilhantes que os seguem. Você sente uma presença, mas não consegue identificar se é animal, humano ou algo mais. A ironia da situação é clara. A ciência pode explicar a refração da luz, mas não explica o efeito que isso tem sobre sua mente quando a neblina parece consciente. Enquanto avança, a neblina se adensa e você percebe sombras longas que se deslocam, moldando-se e reformando-se constantemente. Algumas se assemelham a figuras humanas, outras a animais híbridos, lembrando os desenhos do convento. O uivo do lobisomem retorna, agora próximo, reverberando pela clareira e misturando-se com o sussurro da neblina. Você nota algo na beira da clareira, uma pedra maior com inscrições recentes. Arranhões profundos formam padrões circulares, quase como se alguém tivesse tentado aprisionar a energia da floresta em símbolos. Pequenos ossos, amuletos e dentes de animais estão espalhados ao redor, reforçando a sensação de ritual. O vento carrega cheiros estranhos, metálico, terra úmida e algo indefinido, talvez lama seca, talvez sangue antigo. Cada respiração mistura medo e fascínio. Você sente que a neblina não é apenas um fenômeno natural, ela age como véu, revelando ou escondendo aquilo que a floresta não deseja que seja visto. Um som agudo corta o ar. Um uivo diferente, mais próximo,
mais ameaçador. A neblina se movimenta com ele, revelando um vulto que desaparece assim que você tenta focalizar. É quase uma dança entre percepção e ilusão, entre realidade e mito. Você se detém, respira fundo, percebendo que cada passo adiante exige atenção, coragem e respeito. A neblina parece sussurrar, quase humanamente, lembrando que a floresta não apenas esconde segredos, mas escolhe quem está pronto para enfrentá-los. E à medida que você avança pela clareira, percebe que está prestes a cruzar um limiar, a última barreira antes do confronto definitivo com o lobisomem amazônico e tudo que ele representa. A noite se aprofunda e você sente o peso da lua cheia sobre a floresta. A neblina que antes ondulava suavemente agora se concentra, criando uma cortina densa que transforma a clareira em um espaço quase sagrado. Cada passo que você dá é acompanhado por sons sutis, estalos de galhos, farfalhar de folhas, até o suave zumbido de insetos. É como se a floresta prendesse a respiração, preparando o terreno para o que está por vir. Você se aproxima de uma área onde a vegetação se abre formando um círculo natural. No centro, pedras grandes foram organizadas em padrões antigos, triângulos, espirais e linhas que se cruzam, exatamente como você viu na ponte, no convento, no leito do rio e na caverna. O talismã entregue pelo homem das cicatrizes aquece em sua mão, como se reconhecesse o local e reagisse à energia que pulsa aqui. Um detalhe curioso: entre as pedras, restos de fogueira antiga ainda estão visíveis. Cinzas secas, algumas com marcas que lembram pequenos símbolos, sugerem que pessoas, ou algo mais, já realizaram rituais nesse círculo. A ironia é que a ciência poderia explicar a disposição das pedras, mas jamais a sensação de que cada uma delas contém energia própria, alinhada com a lua e a presença que você busca. Enquanto observa, o uivo retorna, agora claro e intenso, reverberando como se viesse de todas as direções ao mesmo tempo. Você sente a vibração na pele, nos ossos, no ar que entra nos pulmões. É a primeira vez que percebe que o lobisomem amazônico não é apenas presença física. Ele manipula a atmosfera, influencia sons, movimentos e até a própria percepção dos intrusos. Você coloca o talismã no centro do círculo e ele parece irradiar um brilho tênue, interagindo com as pedras e símbolos. Pequenas ondas de energia percorrem o chão, levantando a neblina de forma quase ritualística. Cada movimento parece coreografado, como se a floresta estivesse seguindo um script ancestral. Um detalhe exótico surge. Pequenas criaturas, talvez morcegos ou aves noturnas, circulam o círculo em padrões repetitivos, quase como participantes involuntários do ritual. Cada voo, cada som, adiciona uma camada de complexidade à cena, reforçando a sensação de que você está no limiar entre mundo humano e sobrenatural. Enquanto a lua atinge seu ápice, a sombra do lobisomem aparece. Alta, curvada, com olhos que refletem o brilho prateado. Cada músculo, cada movimento é calculado. A criatura se posiciona fora do círculo, mas a energia que dela emana interage com o talismã e com as pedras. Você percebe que o confronto não é apenas físico, é simbólico, uma dança entre a força da natureza e a resistência humana. A ironia final se manifesta. Você, que estudou, pesquisou e preparou cada passo, agora depende de objetos, símbolos e intuição para sobreviver a um encontro que desafia toda a lógica. Cada respiração, cada batida do coração é uma confirmação de que o lobisomem amazônico não é apenas mito, mas força viva e consciente. Você sente que está no centro de algo antigo, um ritual que talvez tenha sido realizado por gerações de homens que compreenderam a selva mais profundamente. A lua cheia ilumina cada detalhe, cada símbolo, cada marca,
E você percebe que este é o ponto em que passado e presente, humano e bestial, se encontram em uma dança de suspense e mistério. A criatura avança lentamente, testando limites, estudando seu comportamento, e você sente que qualquer movimento errado pode desencadear o inesperado. É o momento em que toda a preparação, cada pista recolhida, cada símbolo estudado será posto à prova. A tensão é palpável. Você permanece dentro do círculo, os símbolos antigos ao seu redor, irradiando energia tênue, enquanto o lobisomem amazônico se move em silêncio, cada passo medido, olhos fixos em você. O uivo distante que acompanhou sua jornada agora se mistura ao som de folhas quebrando sob os pés da criatura, criando uma sinfonia de suspense que aperta o peito. Você segura o talismã firmemente, sentindo seu calor pulsante. Cada respiração parece sincronizar-se com a da criatura. A ironia é inescapável. A ciência, que você estudou, que explica ciclos lunares, comportamentos animais e fenômenos naturais, agora serve apenas como pano de fundo para algo que desafia todas as explicações. Um detalhe curioso: a criatura não avança diretamente. Em vez disso, circula, estudando o círculo, os símbolos, cada movimento seu. É como se estivesse avaliando seu direito de permanecer ali, medindo limites e intenções. Cada passo que ela dá levanta pequenas ondulações na neblina, que se movem como se a própria floresta reagisse à presença do lobisomem. Você percebe que não se trata apenas de força bruta. A criatura parece perceber hesitação, medo, determinação. O talismã em sua mão emite pequenas faíscas de energia que iluminam os símbolos no chão, revelando padrões invisíveis à luz comum. Cada símbolo parece ter função, talvez de contenção, talvez de proteção, conectando você ao poder ancestral da floresta. O lobisomem se aproxima, um movimento súbito e ágil. Sua sombra é projetada nas árvores e na neblina, distorcendo-se em múltiplas formas. É impossível determinar exatamente onde termina o corpo da criatura e onde começa a sombra. Você sente a presença como se fosse uma pressão física, empurrando o ar, alterando a temperatura ao redor. Enquanto observa, lembra-se das histórias das cartas do convento, das inscrições na ponte, do homem das cicatrizes e do ritual da lua cheia. Tudo converge neste momento. Cada aviso, cada símbolo, cada precursor da floresta viva. A criatura, em sua forma híbrida, representa não apenas ameaça, mas conhecimento. Um teste ancestral para aqueles que ousam atravessar essas sombras. Você toma uma decisão: permanecer firme, não recuar, permitir que o talismã e os símbolos façam seu trabalho. Um uivo agudo corta o ar, ecoando nas árvores e na neblina, fazendo sua pele arrepiar. É o primeiro contato real, tangível, com o lobisomem. A materialização das histórias que você vinha seguindo há tanto tempo. Detalhes exóticos aparecem ao redor. Pequenas gotas de orvalho se transformam em reflexos de olhos. Galhos se dobram levemente, como se respeitando a dança entre humano e besta. Cada movimento da criatura é calculado, e cada seu passo mantém a tensão no limite entre sobrevivência e desastre. Você sente a pulsação do talismã sincronizando-se com a energia da floresta. É como se a selva estivesse dizendo: você está pronto. E, nesse instante, entende que o confronto não é necessariamente de vida ou morte, mas de compreensão e respeito. Um teste de coragem, inteligência e conexão com o ambiente. Quando o lobisomem se afasta lentamente, sem atacar, a neblina diminui. Os símbolos brilham suavemente, absorvendo a energia do momento. Você respira fundo, sentindo o coração acelerar e, ao mesmo tempo, uma estranha sensação de alívio.
A criatura desaparece nas sombras, mas você sabe que a presença dela permanece, silenciosa, observando, lembrando que a floresta e seus enigmas não esquecem facilmente aqueles que a desafiam. O momento é único. Você sobreviveu ao confronto, mas também foi transformado por ele. Cada passo dado, desde a ponte, passando pelo convento, pelo rio e pela caverna, culminou neste instante de reconhecimento entre humano e mito. A floresta, agora, parece respirar de forma mais calma, mas ainda viva, aguardando seu próximo movimento. A primeira luz da manhã começa a infiltrar-se pela copa das árvores, tingindo a floresta com tons suaves de dourado e verde. O orvalho cobre as folhas e as raízes, refletindo pequenos pontos de luz que parecem dançar sobre o chão. Após a tensão da noite, você sente que a floresta respira de forma diferente, mais calma, mais acolhedora, embora ainda carregada de mistérios. Enquanto caminha pela trilha, observa os sinais da noite anterior. Pegadas que desaparecem no solo úmido, símbolos nas pedras e troncos que agora parecem menos ameaçadores à luz do dia. O talismã em sua mão ainda pulsa levemente, lembrando que o poder da noite não desapareceu completamente. Apenas foi adiado com o amanhecer. Você se lembra do homem das cicatrizes, dos encontros com cartas antigas, dos uivos, da neblina e do ritual da lua cheia? Cada elemento parecia desconectado, mas agora, na clareza da manhã, percebe que tudo se encaixa como peças de um quebra-cabeça. Cada pista, cada encontro, cada sombra contribuíram para revelar não apenas a presença do lobisomem amazônico, mas a complexa relação entre a floresta e aqueles que ousam explorá-la. Um detalhe curioso chama a atenção. Pequenos animais começam a surgir, caminhando com naturalidade pela trilha, como se aprovassem sua presença. Macacos, aves e até insetos movimentam-se sem pressa, lembrando que a vida continua mesmo após encontros que desafiam a lógica e a razão. A ironia é inegável. Você passou a noite enfrentando o mito, e agora a selva retorna à rotina diária como se nada tivesse acontecido, exceto pela memória que você carrega. Enquanto segue, você encontra novamente o leito do rio. A água corre clara e tranquila, refletindo o céu da manhã. Cada ondulação lembra os movimentos da noite anterior, mas agora sem ameaça, sem tensão. O rio parece oferecer um convite silencioso. Continuar explorando, aprender e respeitar os segredos que guarda. Você percebe que a experiência mudou algo em você. A floresta deixou marcas invisíveis. Uma compreensão mais profunda da interconexão entre todos os seres, visíveis e invisíveis, humanos e bestiais, passados e presentes. O lobisomem amazônico não era apenas uma criatura de medo, era um guardião, um símbolo da força indomável da selva e da importância do respeito ao desconhecido. Ao se afastar da clareira, sente que a noite ainda vive dentro de você, como um eco suave, lembrando que nem todos os mistérios são para serem resolvidos. Alguns devem ser sentidos, experienciados e respeitados. A luz do amanhecer oferece clareza, mas também preserva o mistério, mantendo o equilíbrio entre curiosidade e prudência. Enquanto caminha em direção à saída da floresta, inspira profundamente o ar fresco da manhã. Cada respiração traz sensação de renovação e conexão com a natureza. Você entende que, embora a criatura tenha desaparecido, o aprendizado e a experiência permanecem. Há paz, mas também reverência. Uma compreensão de que certos enigmas da Amazônia não devem ser desvendados completamente, apenas contemplados. O som distante de água corrente, o canto dos pássaros e o sussurro suave do vento entre as folhas reforçam que, apesar da intensidade da noite, o mundo continua. A floresta permanece viva, sábia e misteriosa, guardando seus segredos e lembrando que cada passo dado nela
é parte de uma história que se desenrola lentamente, entre sombras e luz. A luz do amanhecer envolve você, aquecendo lentamente o corpo e a mente. Cada detalhe da floresta, o orvalho nas folhas, o canto distante dos pássaros, o cheiro úmido da terra, cria uma sensação de segurança e conexão. Você percebe que, mesmo diante de mistérios que desafiam a lógica, há equilíbrio e harmonia ao redor. Respire fundo, sentindo o ar fresco preencher seus pulmões. Sinta o ritmo da própria respiração, lenta e constante, como um lembrete de que você está seguro, presente no momento. A selva, embora cheia de enigmas, agora parece acolhedora, e cada sombra da noite anterior transforma-se em aprendizado, não em ameaça. Enquanto caminha calmamente, imagine o brilho suave da lua se dissipando gradualmente, deixando apenas o calor da manhã. Os sons da floresta, água corrente, folhas ao vento, pequenos animais despertando, envolvem você como um abraço silencioso, lembrando que a vida continua, cheia de pequenas certezas e ritmos tranquilos. Permita-se sentir gratidão pelo caminho percorrido, pelos enigmas vividos e pela coragem que manteve durante a jornada. A floresta ensina que a curiosidade e o respeito caminham juntos, e que cada passo dado no desconhecido deixa lições profundas, mesmo que invisíveis aos olhos. Agora, lentamente, afaste os pensamentos de tensão ou medo. Sinta a serenidade tomar conta, como se a própria floresta sussurrasse que você está seguro e protegido. A jornada noturna terminou, mas a lembrança do mistério permanece como uma história guardada na memória, trazendo fascínio sem perturbar sua paz. Finalize com uma imagem serena. O sol subindo entre as árvores, iluminando lentamente a clareira, as folhas dançando suavemente ao vento, e o som calmo de água corrente. Sinta que tudo está em equilíbrio, e que a noite misteriosa se transformou em um amanhecer de tranquilidade e conexão. Fim do script. Bons sonhos.